tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Esta é a série Parábolas do Reino. Na parábola anterior, eu estava no capítulo de Lucas, lá em Lucas 15, e eu estava falando sobre a parábola do filho perdido. Então, se você não viu, vá lá ver também. É a parábola que fala sobre o imenso amor de Deus pelos perdidos, a festa que Deus faz quando um perdido é encontrado, quando uma pessoa que estava perdida, que estava machucada, que estava em caminhos errados, que estava vivendo no pecado, ela se arrepende e ela volta para casa e ela é encontrada por Jesus ou por um de seus apóstolos, por um de seus discípulos. É a grande alegria no céu. E esta parábola é sobre isso. Jesus fala, ali ele estava rodeado por publicanos, né? Publicanos eram os cobradores de impostos na época, eram judeus que estavam trabalhando para o Império Romano, cobrando impostos dos próprios judeus. Então eles eram odiados, né, pelos judeus, eram considerados traidores. Então Jesus estava ali entre publicanos e pecadores. Os pecadores eram as pessoas marginalizadas que, de acordo com os religiosos da época, não estavam de acordo, né, com aquilo que era esperado de uma da conduta das pessoas. Então Jesus contou neste contexto essa parábola. Ele fala: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo, assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas que não precisam se arrepender. Então Jesus estava ali falando também no contexto, tinha também, né, os religiosos da época que murmuravam porque Jesus se assentava com pecadores, porque Jesus comia com pecadores, porque Jesus ia até a casa de pecadores, né? E eles não entendiam qual que era o verdadeiro propósito de Jesus, qual que era o verdadeiro propósito de Jesus aqui na terra. E o próprio Jesus diz qual que é o seu maior propósito aqui na terra. O próprio Jesus diz: o Filho do Homem não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio para aqueles que não precisam de médicos, mas ele veio para os doentes. Ele veio para resgatar os perdidos, chamar os pecadores ao arrependimento. Foi para isso que o Filho do Homem veio. Esse é o verdadeiro propósito da vinda de Jesus: chamar os pecadores ao arrependimento, buscar os perdidos, ser o pastor dessas ovelhas desgarradas, fazer líderes para trazer para casa essas ovelhas desgarradas, essas pessoas que estavam perdidas, mas que precisam ser achadas, trazidas de volta à casa do Pai. Então foi para isso que Jesus veio, foi para fazer discípulos e para também morrer por todos aqueles que Ele ama, porque Ele ama cada um de nós. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreria por cada um de nós. Se só existisse eu aqui na terra, se só existisse você aqui na terra, ainda assim Ele morreria para que você fosse salvo, para que você tivesse vida eterna, para que você tivesse a chance de ser acolhido de volta na casa do Pai. E é por isso que ele conta essas parábolas ali, em meio aos pecadores e publicanos. Eles falam: olha, talvez você esteja aqui vivendo num mundo de pecado, talvez você esteja fazendo um monte de coisa errada. Os rabinos se negam a ensinar. Os rabinos da época se negavam a ensinar tais pessoas, mas Jesus se assentava com elas. Jesus estava buscando chegar ao coração daquelas pessoas, porque ele sabia que no momento que ele entrasse, haveria transformação. Porque ele sabia que no momento que ele entrasse, a vida daquelas pessoas mudaria. Foi assim com Zaqueu. No momento que Jesus disse: Zaqueu,
hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos. E aí Zaqueu diz, olha, Jesus, se eu roubei alguém, eu vou devolver 10 vezes mais. Foi assim com Maria Madalena, quando ela começou a seguir Jesus, ela saiu do mundo de pecado, da prostituição que ela vivia, e ela foi seguir Jesus, ela foi servir a Deus e a outras pessoas. Então Jesus sabia que no momento que ele entrasse no coração, se ele conseguisse entrar no coração de alguém, com as suas palavras, com seus milagres, com seus atos, a vida daquela pessoa mudaria, porque é assim com todos nós. Quando Jesus entra, Jesus é o que está faltando. Quando ele entra, começa a sair tudo aquilo que a gente não precisa, a gente começa a se libertar de toda aquela carga que a gente não precisa. Então, meu irmão, minha irmã, se você é uma ovelha perdida, saiba que o Pai está à sua procura e Ele vai fazer uma festa quando você voltar para casa, certo? Veja lá a primeira parábola do filho pródigo. Você vai ver que tem o mesmo significado que esta. É a alegria do pai que encontra um filho seu que foi perdido. Um filho seu que estava perdido no mundo das drogas, do álcool, da prostituição. Um filho seu que estava perdido no mundo de coisas, no mar de coisas erradas. O pai está à sua procura. E quando você voltar para casa, ele vai fazer uma festa no céu por você. Porque ele quer, cada pequenino é importante, a vida de cada pequenino é importante. E Deus quer cada um de volta em casa com Ele. Cada um conta. Ele não quer deixar ninguém para trás. Ele quer todo mundo de volta em casa. E se você se arrepender e voltar para casa, tenha certeza de que a sua vida muda drasticamente. Porque quando Jesus entra, um monte de coisas que não faz sentido começa a abandonar o barco. Começa a sair. Forte abraço para você, fico com Deus e até o próximo vídeo.